Mulher negra, africana escravizada no Brasil do século XVIII. Comandou o Quilombo do Piolho após a morte de seu marido. Criou um sistema político-administrativo similar a um parlamento e mais democrático que o da colônia. Conhecida como a Rainha do Quariterê, hoje, no canal Ativa Biografia, falaremos da Rainha Quilombola Teresa de Benguela. Nascida provavelmente no reino de Benguela, cerca do ano 1700, e morreu na capitania de Mato Grosso em 1770. Foi uma líder quilombola que viveu em um lugar incerto, mas sabe-se que o Quilombo do Piolho, no qual liderou, estava às margens do rio Guaporé, localizado na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, atual estado do Mato Grosso. Mulher escravizada, fugida do capitão Timóteo Pereira Gomes, Teresa foi esposa de José Piolho, que chefiava o citado Quilombo do Piolho na década de 1740. Com a morte de Piolho, Teresa se tornou a rainha do Quilombo no início dos anos 1750 e, sob sua liderança, a comunidade negra e indígena resistiu à escravidão por 2 décadas, sobrevivendo até 1770, quando o Quilombo foi destruído pelas forças de Luiz Pinto Souza Coutinho. 25 de julho é o Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A patronesse da celebração é Teresa de Benguela, a Rainha do Quariterê, líder quilombola que viveu no Mato Grosso durante o século XVIII. Sua data e local de nascimento são desconhecidos, apesar do cognome sugerir a origem do reino africano de Benguela, hoje uma província de Angola. É possível que Teresa tenha aportado no Brasil com uma leva de africanos escravizados que desembarcaram em Belém e São Luís na década de 1730, revendidos clandestinamente para atuar nas minas de ouro e pedras preciosas descobertas na região do Mato Grosso no século XVIII. Conforme o Anuário de Vila Bela da Santíssima Trindade de 1770, Teresa de Benguela teria sido escravizada pelo capitão Timóteo Pereira Gomes. Após fugir, refugiou-se no Quilombo de Quariterê, ou Quilombo do Piolho, onde se tornaria esposa do líder quilombola José Piolho. O Quilombo do Quariterê se localizava no Vale do Rio Guaporé, próximo à fronteira entre Mato Grosso e a Bolívia, nos arredores de Vila Bela da Santíssima Trindade. O Quilombo foi fundado pelo próprio José Piolho na década de 1740 e cresceu enormemente nos anos seguintes, acolhendo centenas de negros e indígenas que haviam escapado do trabalho escravo. Por volta de 1750, José Piolho foi assassinado por caçadores de escravos. Teresa de Benguela, sua viúva, assumiu então a liderança do Quilombo. Teresa comandava a estrutura política, econômica e administrativa, mas instaurou uma espécie de parlamento, através do qual dividia a responsabilidade pela gestão do Quilombo com a comunidade. O sistema político do Quilombo, mais democrático do que a gestão da própria metrópole, foi registrado no Anuário de Vila Bela de 1770. A Rainha Teresa governava esse Quilombo a modo de parlamento, tendo para o conselho uma casa destinada. Para governar o Quilombo, a rainha desenvolveu um sistema de parlamento onde semanalmente se reuniam os deputados para decidirem sobre a administração do Quilombo, sendo o de maior autoridade e tido por conselheiro José Piolho, homem escravizado da herança de Antônio Pacheco de Moraes. A Rainha Teresa comandou a estrutura política, econômica e administrativa do Quilombo, mantendo um sistema de defesa com armas trocadas com os brancos ou roubadas das vilas próximas. Os objetos de ferro utilizados contra a comunidade negra que lá se refugiava eram transformados em instrumentos de trabalho, visto que dominavam o uso da forja. O Quilombo do Quariterê
além do parlamento e de um conselho para a rainha, desenvolvia agricultura de algodão e possuía teares onde se fabricavam tecidos que eram comercializados fora dos quilombos, como também alimentos excedentes. A sociedade quilombola se assentava no trabalho cooperativo. Os quilombolas praticavam a agricultura de subsistência, plantavam milho, feijão, mandioca, banana, cultivavam fumo e algodão. A produção era repartida de forma comunal e os excedentes eram vendidos. Dominavam as técnicas de fundição do metal e utilizavam correntes e objetos de ferro dos escravagistas como matéria-prima na fabricação de instrumentos de trabalho. O crescimento do quilombo incomodou a coroa portuguesa e intensificou seus ataques. Teresa respondeu ampliando o aparato de defesa e criando um corpo de soldados armados. As armas eram tomadas dos vilarejos adquiridos por trocas ou fabricadas pelos quilombolas. Os registros historiográficos relatam o rigor de Teresa contra os que atacavam a comunidade, visando devolver os quilombolas à escravidão. Mandava enforcar, quebrar pernas e, sobretudo, enterrar vivos os que pretendiam vir por seus senhores. De difícil acesso e bem protegido, o quilombo do Quariterê prosperou e resistiu à escravidão por mais de 2 décadas. As características do terreno e a proximidade com os domínios espanhóis facilitavam a fuga e dificultavam a realização de expedições punitivas. Determinada a dizimar o quilombo, a coroa portuguesa incumbiu o governador da capitania de Mato Grosso a organizar uma grande ofensiva militar. Em 27 de junho de 1770, uma expedição de bandeirantes, comandadas por Luís Pinto de Souza Coutinho, invadiu a comunidade e iniciou um massacre contra os quilombolas. Chegaram ao local em 22 de julho e abriram fogo contra os quilombolas, porém, a maioria deles conseguiu fugir. Houve resistência liderada por Teresa, que revidou com arma de fogo, além de flechas, mas não foi o suficiente. Seus súditos assim o fizeram, acudindo à voz e pegando em armas, mas não puderam usar delas pela força que viram contra si, registra o Anuário Colonial. Sobreviveram ao ataque 79 negros e 30 indígenas, que foram aprisionados e levados para Vila Bela, onde foram publicamente humilhados, torturados e marcados a ferro com a letra F de fugitivo. Em seguida, foram entregues para os seus antigos escravizadores. Uma versão afirma que Teresa esteve entre os quilombolas capturados, mas os registros divergem sobre seu destino. Alguns relatos afirmam que a rainha do Quariterê teria cometido suicídio para não se submeter aos seus captores. Outros dizem que Teresa foi assassinada pelos bandeirantes. Outra versão afirma que Teresa foi colocada numa cela, tendo sido tratada com palavras rudes na frente de seus antigos comandados. Nessa situação, ela ficou muda e morreu dias depois. O Anuário de Vila Bela afirma que Teresa morreu de pasmo e que teve seu cadáver execrado. Morta, se lhe cortou a cabeça e se pôs no meio da praça daquele quilombo, em um alto poste, onde ficou para a memória e exemplo dos que a vissem. Os quilombolas que fugiram do ataque ainda se mobilizaram para reerguer o quilombo. Em 1795, uma nova expedição militar destruiria definitivamente o assentamento. Apagada por séculos da historiografia oficial, a figura de Teresa de Benguela, uma heroína da resistência negra, foi reabilitada apenas a partir de meados do século XX, em paralelo com o avanço do movimento negro e das ações de valorização da cultura afro-brasileira. Em 1994, Teresa de Benguela foi homenageada com o desfile da escola de samba Unidos do Viradouro, com o enredo Teresa de Benguela, uma rainha negra no Pantanal. Também foi saudada pela Escola de Samba de São Paulo Barroca Zona Sul.
em seu samba enredo Benguela, a barroca clama a ti, Teresa. Homenageou Teresa de Benguela no Carnaval de São Paulo em 2020. Em 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou a Lei 12.987, estabelecendo 25 de julho como Dia Nacional de Teresa de Benguela e da Mulher Negra. A data coincide com o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, instituído pela ONU em 1992. Esta foi a biografia da rainha quilombola Teresa de Benguela. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente, maratone nos vídeos do canal e compartilhe. Obrigado.